E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Fábio. Sou Renato. E a gente é lá do Instagram do Olha o AP deles, tá bom? Se você não segue a gente, segue a gente lá, porque lá a gente dá dicas aí de decoração, a gente mostra um pouquinho da nossa rotina e é bem bacana, tá bom? Segue a gente lá, @Olha o AP deles. Pra quem assistiu aí nosso último vídeo sabe que aqui, ó, eu vou ficar falando e vou gravar esse nosso vídeo e o Renato vai ficar lá trabalhando porque ele tá de home office. A gente aqui no YouTube, nós somos novinhos, então a gente tá com o nosso quarto vídeo aí no nosso canal. Nos outros, assiste lá os outros vídeos que tem tudo pela cozinha, tem tudo pelo apartamento e tá bem bacana. E nesse quarto vídeo de hoje, a gente vai dar 5 dicas aí pra te ajudar a escolher o seu apartamento. Mas já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, porque vai ter aí também dicas de reforma, tá? Vai ser bem bacana. E a gente vai falar também mais ou menos quanto que a gente gastou na nossa reforma. Fora isso, a gente vai aí fazer mais tour. A gente vai aí também dar nossa opinião por vários produtos e vamos ver o que acontece. Então vamos lá, gente. Dica número 1. Essa primeira dica aí parece simples, né? Mas já aconteceu com a gente, quase na verdade aconteceu com a gente, que é não compre na empolgação. Porque a gente quase comprou um lançamento, tipo, que numa região nada a ver com o que a gente queria, não justificaria, mas é aquilo, né? Você tá lá e aí você escuta o corretor, e aí você vê o decorado, e aí tudo se encaixa, e parece que tudo se encaixa, e quase que a gente cometeu esse erro, tá? Então é uma dica simples, mas assim, gente, não compre na empolgação, tá? Já quis começar com isso porque realmente quase que aconteceu com a gente. Gente, antes de eu dar aí a segunda dica, deixa eu falar pra vocês que essas dicas que a gente vai falar aqui, que eu vou falar, Renato tá ali trabalhando, serve aí tanto para quem tá de olho em apartamento na planta, como apartamento que já tá pronto, tá bom? Então vamos lá, segunda dica é localização. Acho que esse primeiro filtro que você tem que ter aí é sobre a região que você quer morar, tá? Então seja aí, tem que ter uma justificativa. Seja porque tá próximo do trabalho, que isso facilita muito aí, ou porque tá próximo da família também. Mas você tem que ter aí algum motivo para escolher aquela região, por segurança ou algo do tipo. No nosso caso, todas as nossas dicas aqui, a gente vai falar pela gente, tá bom? O que a gente achou importante e o que serviu muito pra gente. Pra gente era importante tá próximo, tipo, do metrô, tá próximo o suficiente para você caminhar um pouco e chegar no metrô. Eu acho que isso aí, na época, hoje nem tanto porque o Renato tá de home office, mas na época eu acho que justificava muito a gente ter escolhido essa região. A gente não gosta muito de pegar trânsito de bairro, então tá numa região que pelo menos tem uma via mais expressa, assim, uma via mais rápida, e a gente não chega a pegar aquele trânsito de bairro mesmo, tá bom? Então isso foi importante pra gente. Então, gente, localização, aí você dá uma olhada. Se tá perto do seu trabalho, perto da sua família, ou perto de metrô, ou sei lá. Mas assim, já faz o primeiro filtro por isso. Então vamos lá, a terceira dica, gente, é sobre a planta, tá? Essa dica, pra gente fez com que a gente achasse o apartamento que a gente tá hoje. O apartamento que a gente tá hoje, a gente tem 49 metros quadrados e a gente tinha 2 dormitórios aqui. Hoje a gente tem um dormitório só, a gente só ficou com a suíte, a gente derrubou paredes, que a gente vai falar sobre isso aí em algum dos próximos vídeos, tá? Que é bem bacana, porque isso fez com que o nosso apartamento mudasse aí totalmente, tá? Dá uma olhada lá no nosso Instagram, que a gente mostra bastante isso. Então, não se atente principalmente à planta, tá? Não a quantidade de dormitórios, nada do tipo. Porque às vezes você fica pensando assim, às vezes derrubar a parede, se ela não for estrutural, é simples. Então, simples assim, né? Já que você vai entrar no apartamento e às vezes você já vai fazer algum tipo de reforma, então às vezes para você é melhor você ter esse trabalho de derrubar a parede e achar uma planta que se encaixe do que ficar preso lá a quantidade de dormitórios e tudo. Então aqui, quando a gente estava olhando, quando a gente estava fazendo a pesquisa, no primeiro filtro eu lembro que eu não tinha visto esse nosso apartamento. E aí o Renato tirou isso e aumentou aí o número de dormitórios, porque na época a gente estava procurando com um dormitório só. E aí o Renato, aí quando eu via apartamento com 2 dormitórios, eu já eliminava. Porque a gente queria um dormitório, de preferência uma suíte, mas com uma área social maior, então uma sala maior, tudo aberto. E aí eu passava pelo filtro de apartamento de 2 dormitórios, aí eu passava e nem olhava. E aí o Renato começou a olhar. Aí nisso a gente começou a ter mais possibilidades de mais escolhas, né? De apartamento. Então a gente às vezes olhava de 2 dormitórios e a gente já pensava na planta se a gente conseguiria derrubar uma parede e manter um dormitório só e aumentar a sala, tá? Isso é bem bacana. Mas isso tudo, quando a gente comprou aqui também,
antes da gente fechar negócio, a gente viu se a gente poderia derrubar as paredes ou não, tá? Isso é importante. Mas é aquilo, aumenta o filtro, tipo, já vê a possibilidade, tipo, fixa na planta. Isso não se prende, tipo, ao número de dormitórios, tudo certinho. Se prende à planta, tipo, olha a planta e vê as possibilidades que você tem com essa planta. Ou derruba uma parede, ou faz algo do tipo. A gente derrubou aqui todas as paredes da cozinha, tipo, do outro dormitório. Então, assim, avalia a planta, tá bom? Não avalia o que já está construído. Ah, e outra coisa, eu falo isso porque às vezes uma planta, tipo, não precisa derrubar a parede também pra você ficar olhando a planta. É porque às vezes eu acho que, por exemplo, de metragem, às vezes tem umas plantas que é de uma metragem menor que é muito melhor aproveitado, que a planta é muito melhor do que um apartamento com uma metragem maior, tá? Ah, deixa eu falar ainda sobre a planta, tá bom? Eu vou mostrar aí como que era a nossa planta para vocês entenderem o quanto isso, tipo, aumenta aí as possibilidades de escolha, tá? Se a gente fosse olhar só o nosso apartamento só pela nossa planta, como era, a gente já teria descartado. E assim, e a gente tinha gostado da rua, tinha gostado de tudo da região, mas aí assim, a planta, tipo, a gente já teria descartado esse apartamento. Então, a gente olhando a planta e vendo o que a gente conseguiria fazer com a planta, aí a gente conseguiu o nosso apartamento ideal, tá? E né, nessa nossa planta antiga, a gente tinha um dormitório a mais, então a gente derrubou as duas paredes desse dormitório. E a nossa cozinha era um corredor, ela era toda fechada. Aí a gente conseguiu abrir também essa cozinha para ter esse ambiente que a gente gosta, que é tudo integrado. Sem nenhuma parede, tá bom? Tudo aberto. Então é isso, é assim, se a gente tivesse ficado preso aí na nossa planta, a gente não teria escolhido aqui o nosso apartamento, tá? Quarta dica, gente. Aí, depois que você achou a região que você quer morar, achou uma planta de apartamento legal, dá uma olhada sempre, que eu acho que é muito importante, que a gente sempre pergunta, na verdade, quando a gente estava pesquisando apartamento, a localização da unidade que você está escolhendo dentro do prédio, né, dentro do condomínio. Então, a gente foge, a gente sempre pergunta. Salão de festa, se você morar, tipo, sei lá, uns andares acima, tipo, bem ali do salão de festa, se tiver alguma festa, você não vai ter sossego ali naquele dia, né? Então, a gente sempre, quando a gente estava pesquisando apartamento, a gente sempre olhava, tipo, se esse apartamento era próximo, tipo, do salão de festa, de piscina, porque aí você vai ver, tipo, em época de... ou no verão, ou época de férias escolar, tipo, vai ter criança na piscina, e, tipo, vai ficar aquela barulheira, e se a sua unidade ficar próxima, você vai escutar aquilo, não tem jeito, tá? Então, se você quer um pouquinho mais de sossego, tipo, foge aí de área de piscina, área de salão de festa, que eu acho que é meio dor de cabeça. Outro ponto que a gente sempre via, se a rua era tranquila, né? Então, assim, para você não ficar escutando também o barulho, tipo, se for uma avenida muito movimentada, você vai ficar escutando música, tipo, o barulho tipo de ônibus, do carro, de buzina e etc. Todo esse barulho aí de trânsito você vai conseguir escutar. Então a gente fugia dessa parte. E também a gente olhava se na rua era uma rua tranquila para poder, por exemplo, estacionar o carro, pra gente poder receber visita e a visita, tipo, tá tranquilo para poder estacionar o carro próximo, tipo, do apartamento, na rua, teria que ter vaga, sabe? Então, às vezes a gente vê um apartamento, tipo, na avenida, e na avenida é muito difícil, né, pra sua visita conseguir estacionar o carro em paz. Isso pra gente contava muito, tá bom? Então a nossa rua é super tranquila e deu tudo certo em relação a isso. Outro ponto que eu acho que é bem bacana a gente comentar também, e que a gente pergunta, é sobre vaga do carro. Eu acho que é um ponto muito importante mesmo, tá? Se você pega, tipo, uma vaga que é um apartamento que tem um sorteio, e aí você pega uma vaga que você pegou atrás e na frente é o seu vizinho, tipo, vai te incomodar, não é uma coisa que você vai fazer, sei lá, uma vez por mês, olhe lá. Toda vez que você for sair de carro, você vai ter essa dor de cabeça. Então, vê se, tipo, a vaga é livre, vê se como que funciona. Porque eu imagino, tipo, você ter que ir trabalhar, tipo, ou chegar do trabalho e toda vez, tipo, ter essa dor de cabeça, esse trabalho de ficar tirando, se preocupando aí, ou mexendo no carro dos outros, ou que as outras pessoas fiquem mexendo no seu carro, eu acho que começa a incomodar. Deixa eu falar que é importante também, quando você estiver escolhendo aí seu apartamento, você saber onde entra o sol, tá bom? E se bate o sol. Pra mim é muito importante ter muita, pra gente, na verdade é muito, mas acho que mais pra mim, porque eu fico animado quando eu vejo o sol. Que a gente recebesse muita iluminação natural, tá bom? Que nosso apartamento não fosse muito escuro. E aí eu gosto, particularmente, a gente gosta do sol da tarde, porque é um sol que seca a roupa rapidinho, gente. Sol da manhã, tipo, não demora pra secar a roupa. Mas assim, a gente gosta do sol da tarde, mas também no nosso apartamento antigo,
a gente não recebia quase nada de sol. A gente só pegava o solzinho da manhã, assim, que não conseguia esquentar nada, nem chegava muito próximo da nossa varanda, tudo. Por isso que hoje a gente dá muito valor à iluminação natural, tá? E aí o nosso outro apartamento era frio, porque não pegava sol. Então, assim, no inverno era terrível. Então é isso, fica muito esperto aí pra você pegar, tipo, um apartamento, pelo menos pra gente é muito importante ter um apartamento que receba, tipo, uma iluminação gostosa, tá? Porque faz toda a diferença. Parece que não, mas pelo menos eu sinto, tipo, que, assim, até te anima aí. E agora a quinta dica que eu acho que pra mim é a mais importante aí na escolha do seu apartamento, tá? O que ajudou muito, a dica entenda a sua dinâmica, tá? O que você precisa e como funciona a sua rotina. O que ajudou muito pra gente ter essa certeza do que a gente precisa é porque eu e o Renato, a gente morou de aluguel uns anos antes, então a gente já sabia. Por exemplo, se a gente tivesse comprado aquele apartamento, o primeiro apartamento que a gente morou, a gente já ia ter se arrependido. Porque a gente viu que não era aquilo que a gente precisava. E com isso a gente descobriu o que realmente a gente precisava num apartamento. Então por isso que eu falo, entenda a sua dinâmica. No nosso caso, o que a gente buscava no apartamento? A gente queria receber, tipo, as visitas e ter um espaço bacana. Então assim, a gente não precisava de um quarto grande. Então a gente preferia perder um quarto, que é o que a gente fez aqui, para aumentar o espaço, por exemplo, para receber as visitas. Então a gente tem um espaço bacana, a gente consegue colocar uma mesa aí que senta 8 pessoas tranquilamente, se precisar, tipo, até cabe um pouquinho mais se apertar, mas a gente consegue receber 8 pessoas sentadas para um jantar. Fora isso, aí a gente, se precisar, tipo, a pessoa pode sentar no sofá, ou tem, tipo, a gente conseguiu colocar 2 redes aí. Então a nossa cozinha é aberta. Então, pra gente receber as pessoas, por exemplo, se a gente estiver cozinhando alguma coisa, a gente não fica separado. Então, esse era um ponto importante pra gente, que a cozinha fosse aberta pra ter essa interação. Já tem gente que prefere ter cozinha fechada, pra, tipo, não mostrar bagunça, ou sei lá. E aí tem gente, por exemplo, que prefere ter um closet ou ter um quarto maior. A gente não dá muita importância pra ter um quarto maior. O nosso quarto é pequeno, o nosso armário, tipo, é pequeno, mas funciona muito bem. E a gente a gente começou a entender essa dinâmica do que a gente precisaria ou não morando junto, tipo, no primeiro apartamento. Então é isso, assim, entenda a sua dinâmica. Às vezes vocês precisam, tipo, de um espaço para closet, de um quarto maior, ou que pelo menos o segundo quarto seja usado para vocês usarem como closet, beleza? Ou você não precisa, tipo, de uma cozinha aberta. Ok, ou você precisa de uma varanda, você faz muito questão de ter uma varanda maior, uma churrasqueira. Então, assim, entenda a sua dinâmica, o que você precisa. Aqui a gente precisaria também de um espaço para o Renato fazer home office. Mas pra gente, o nosso principal era, tipo, ter esse espaço todo integrado, tudo aberto, que a gente ama. Outro ponto que eu acabei de olhar, a nossa lavanderia. Pra gente é muito importante ter, tipo, a lavanderia. Tem gente que prefere não ter lavanderia, prefere que tenha um espaço no condomínio pra você lavar roupa. A gente não, a gente prefere ter a lavanderia e a gente gosta da lavanderia fechada. A gente derrubou a parede, mas a gente tem uma porta de vidro. Mas a gente gosta de ter aquele espaço ali, porque fica meio espaço meio bagunçado, né? Não é, eu acho que assim, a lavanderia pra gente, se fosse aberta, ia atrapalhar um pouquinho. Eu não ia gostar muito de ver toda a lavanderia aberta, integrada com a cozinha. Então a gente tem uma portinha de vidro lá, mas a lavanderia fica separada. Outro ponto também é quantos banheiros você precisa. Pra gente é muito importante ter a nossa suíte, ter o nosso banheiro. Porque, por exemplo, a gente aqui tem 2. E aí, o que ajuda muito, por exemplo, é que o nosso banheiro fica meio bagunçado. Se você tem um banheiro só, se você for receber visita, aquele banheiro sempre tem que estar meio limpinho, né? E não pode estar com muita zona. E aí a gente tem o nosso outro banheiro que funciona como se fosse um banheiro social, um lavabo, mas tem lá o chuveiro. E esse banheiro tá sempre limpo, porque a gente só usa o outro do nosso quarto. Isso facilita bastante, tá? E outro ponto que eu penso também é sobre estúdio. Eu acho, na minha cabeça, estúdio funciona muito bem pra quando é solteiro. Pra quando é casal, eu acho que o estúdio dificulta um pouquinho, porque no estúdio você não tem parede, né? E aí é difícil você conciliar os horários, tipo, de 2 pessoas. Então, às vezes, cada um tem um horário pra acordar, tipo, do trabalho, e aí cada um tem um horário pra dormir. E aí, se você não tem, tipo, pelo menos uma parede, uma porta, fica difícil, por exemplo, um precisa dormir 9 horas da noite. Aí o outro, tipo, poderia, tipo, ficar acordado até meia-noite. Só que aí, se um ficar assistindo TV, tipo, e outro
ficar tentando dormir, não tem parede pra isolar, né? Então o estúdio eu falo de estúdio porque bem no comecinho, antes da gente, quando a gente tava no nosso primeiro apartamento, a gente tinha cogitado. Ter um quarto separado com uma porta ajuda muito pelo fato de cada pessoa, tipo, ter um horário, tá? Um horário pra acordar, pra tomar café e pra dormir. Então uma pessoa pode estar dormindo e a outra pode estar lá assistindo TV de boa. Uma pessoa pode acordar cedo e a outra pessoa pode continuar dormindo, então eu acho que funciona muito bem. Pra estúdio, eu acho que fica mais difícil pra casal, essa é a nossa opinião, tá? E se for pra solteiro, eu acho que é super bacana. Então é isso, gente. Foi um vídeo curtinho aí, mas que são dicas simples, tá bom? Mas que são dicas que eu acho importante e que a gente pensou muito sobre isso quando a gente fez a escolha do nosso apartamento, tá? Então se inscreve aqui no nosso canal. Vai ter vídeo ainda aí sobre a reforma, né? Na verdade, porque eu queria falar muito sobre algumas dicas de reforma que a gente fez. Então, assim, se inscreve no nosso canal. Se você não é nosso seguidor lá no Instagram, corre lá no Olha o AP dele, segue a gente, tá bom? Conversa com a gente lá também, que é bem bacana. E é isso, o Renato tá ali trabalhando, ó. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Salva e compartilha, tá bom? Salva não, né? Salva aqui no Instagram, né? Comenta e compartilha.